Duplo Expresso. Daqui a pouco vamos ter a Patrícia Wauquiez para comentar, Carlos Krebs, hoje, algo que tem a ver com isso também, a ver com a disputa política, que é algo que nós temos recorrido muito aqui no Duplo Expresso, que é a disciplina dos vieses cognitivos e, mais antigo, um pouco da dissonância cognitiva, o impacto que isso tem na disputa política. Isso explica um pouco a contrariedade que alguns amigos próximos nossos têm tido com o nosso noticiário aqui, essa questão da gente não aderir ao plano B, porque nós estamos com o nosso esforço de apenas apontar a lógica, a consequência lógica, que golpe é golpe, dificultando a tarefa dos viés cognitivos deles de se enganar mais uma vez, ouvir a musiquinha lá do flautista de Ramelan e, como ratinho feliz, seguir em transe a melodia. Nós estamos dificultando, tornando isso mais difícil, e por isso até essas pessoas estão rejeitando as informações, algumas pessoas, né, estão rejeitando o que a gente coloca aqui, mas amigos próximos cuja opinião a gente preza. A gente está tentando abordar essa parte de psicologia social, né? Psicologia cognitiva, né? É engraçado, só para falar, eu não sou engenheira, eu não sou psicóloga, não sou psicanalista, sou engenheira e tive que estudar a psicologia social para estudar análise de decisão. Então, a gente vendo a partir das escolhas das pessoas como que a psicologia é importante. E aí o que acontece, né? Quando deu o golpe, eu fui retomar os meus estudos de psicologia social que eu fiz aqui. E aí eu descobri a tal da dissonância, eu redescobri, né, a tal da dissonância cognitiva. E o que seria a dissonância cognitiva, né? Deixa eu pegar aqui. A gente fala assim... que essa área que a Patrícia está estudando e se aperfeiçoando agora com o doutorado, na arquitetura também está tendo uma penetração muito forte através da psicologia ambiental. Tem isso agora na psicologia ambiental? Sim, é um viés que estuda, de uma certa maneira, o comportamento das pessoas. Isso tem tudo a ver com a forma como se projeta, né? Ô, Patrícia, a gente perdeu a sua câmera e eu até fixei em mim. Foi você aí? Ou senão eu volto com você, com a sua câmera, senão a gente mantém fixa aqui. Mas eu queria te perguntar o seguinte, você explicou por que você chegou nos viés cognitivos, eu também cheguei através da minha pesquisa de doutorado, trabalhei num projeto aqui de ponta que estava analisando como os viés cognitivos influenciam a decisão de julgadores. A primeira fase tinha sido feita com juízes federais nos Estados Unidos e a segunda parte foi feita com árbitros de arbitragens internacionais, foi dessa que eu participei. Então também estudei isso a fundo e quando a gente estuda viés cognitivos, você mesmo é prova disso, é algo que muda a nossa forma de ver o mundo, de ver a nossa interação social e isso muda tudo que a gente faz na nossa vida, até interação com familiares, tudo, a gente começa a identificar os viés cognitivos em nós mesmos, os defeitos. E no debate político isso é claríssimo. Então eu acho que a terceira semana que você vem aqui e coloca debates viés cognitivos, mas dessa vez eu especialmente chamei você por causa de um tweet que você colocou lá no Twitter alguns dias atrás, falando dessa questão dos lemas, as palavras de ordem que eram repetidas. Deixa eu pegar aqui, eu fiz uma lista ontem, mandei para você, das palavras de ordem que foram sendo repetidas, como a melodia do flautista de Ramelan, e o pessoal ajudava, se enganando, se autodoutrinando, acreditando naquilo, mas que aquilo que parecia algo que fortalecia a mobilização no curto prazo, era algo que no longo prazo impedia uma tentativa eficaz de resistência ao golpe. Então colocamos aqui, ó, eu só vou ler, ó. Não vai ter golpe. Lembra que ela não ia ter golpe. Temos os votos na Câmara para barrar o impeachment. Temos os votos no Senado para barrar o impeachment. Essa 2 vezes, né? Na ida e na volta. Vamos entrar com mandato... Cardoso. Vamos entrar quando acabar tudo, nós vamos... Ai, peraí, cortar o microfone. Quando acabar tudo no Congresso, nós vamos entrar com mandado de segurança no STF e o impeachment vai ser anulado. Cardoso, né? Mandado de segurança do Cardoso. Aí depois, Lula não tem como ser condenado porque não tem prova. Lá pelo Sérgio Moro. Aí depois falaram, não tem como o TRF4 confirmar essa sentença do Sérgio Moro. Tem aí livros publicados mostrando que ela é uma porcaria. Não tem como eles confirmarem. Confirmou. O Lula
assim, antes ainda no TRF4, vai ter um voto divergente no TRF4. Ele vai ser condenado, mas vai ter um voto e isso vai permitir o recurso que vai impedir ele de ser preso e vai deixar ele concorrer porque vai ser um voto divergente. Não teve. E isso, como eu coloquei, tenho a convicção, e outras pessoas têm também, que isso foi plantado pelo outro lado no seio do meio jurídico que defende o presidente Lula. Mostrei print screen aqui sobre isso naquele artigo da sexta-feira que eu falava dos ataques que nós vimos sofrendo. Aí depois a história do um voto, ó, não vão prender o Lula, não tem. A Dilma Rousseff falou, eles não são bestas de prender o Lula, não são bobos de prender o Lula, não tem como prender o Lula, né? O pessoal falava isso. Aí depois falava, não, se prender o STF vai dar um habeas corpus, vai soltar o Lula rápido, porque senão... Não aconteceu. Então a gente vai repetindo. Quem lembra a história do flautista de Ramelin, aquele que toca flautinho, os ratinhos vão seguindo, e aí ele joga todos no rio para se afogarem? Tempos atrás eu fiz essa metáfora com essas palavras de ordem irreais, mas que mesmerizam, hipnotizam as bases. E enquanto elas estão nisso, elas se impedem de entrar na luta que seria eficaz, efetiva, de denunciar o golpe de enfrentamento judiciário e de fazer o que seria, nesse caso aqui, manter o registro da candidatura do Lula e fazer ele concorrer sob uma liminar. Em vez disso, eles estão tocando a flautinha falando, o Haddad já está eleito, nós vamos ter a maior vitória da esquerda de todos os tempos. Eu mostrei aqui 2 dias atrás a Central do Plano B colocando um artigo falando isso, que a esquerda vai ter a maior vitória eleitoral de todos os tempos. Essa nova melodia do flauta é igual, ó, não vai ter golpe, não vai ter impeachment, não vai anular, o Lula não vai ser preso, é a nova melodia. Mas essas pessoas estão dispostas a ouvir a melodia e entrar em transe. Mas peraí, é mais complexo. Pois é. Então, é mais complexo que isso, tá, não é tão simples assim. Agora eu quero que você explique, Paty, essa parte da pessoa dos ratinhos. Por que os ratinhos se deixam hipnotizar pela melodia? Então, a psicologia social, ela surgiu em contraposição à psicologia comportamentalista, que é aquela que a gente brasileiro cansa de ouvir quando a gente vem para cá, falando que quem mora nos trópicos é preguiçoso, porque gosta de ficar na praia no sol o dia inteiro. E a gente sabe que não é nada assim, não é o ambiente tem um efeito sobre o nosso comportamento, mas a maneira como a gente interpreta o ambiente, a interação com as outras pessoas também tem. Isso é a psicologia social que estuda. A psicologia social foi introduzida no começo do século passado e quem desenvolveu muito foi um cara chamado Leon Festinger. Foi ele que trabalhou muito que introduziu a experimentação, você fazer experiências com os indivíduos, e foi ele que introduziu um conceito muito importante, que é a dissonância cognitiva. Antes de escrever da dissonância cognitiva, ele participou, ele mesmo, fez uma pesquisação, ou seja, ele foi pesquisar um meio e ele se inseriu como Patrícia, parte do meio. Esse seu português francês aí, pesquisação não, fez uma pesquisa. Não tem uma pesquisa, tracinho, ação. Quando é uma metodologia. Entendi, pesquisação. Eu falei, nossa... Não, é uma... Até porque é recherche. Pesquisa, tracinho, ação. Quando eu pesquiso, mas eu não sou um mero observador, eu participo também. Tem os seus prós e os contras de fazer uma pesquisa assim, mas, bom, foi assim que ele fez. E o que ele fez? Ele foi para ele mais uns 5 pessoas, ou um pouquinho mais do MIT, se enfiaram Patrícia, numa desculpa, seita. Tem um comentário aqui do Wellington Calazan, que está nos assistindo, ele pediu para você afastar um pouquinho o microfone, que está distorcendo, está ficando muito alto. Tá. Pode prosseguir. E eles se enfiaram lá no meio da seita. E o que dizia essa seita? Essa seita dizia que o mundo ia acabar no dia 22 de dezembro de 54. 21 de dezembro de 54. E aí eles pesquisaram meses antes da data fatídica e meses depois. E aí, quando chegou a data fatídica, o mundo não acabou, não chegou uma grande inundação para destruir o mundo. E ao invés dos seguidores da seita quererem destruir os gurus e morrerem de raiva dos gurus, não. Eles ainda ficaram mais fanáticos, porque os gurus falaram, olha, tá vendo? A gente, com a nossa luz e com as nossas preces, conseguimos evitar o fim do mundo. Os guardiões do mundo falaram que a gente conseguiu evitar o fim do mundo. Ou seja, a questão era, como que a galera não vê que isso é uma mentira? Como que eles não veem que eles estão sendo enganados?
como eles não veem um erro, para eles não teve erro, eles acreditam tanto no que eles, nos gurus, que não tem erro para eles, é o que aconteceu, é assim. E por que algumas explicações por que as pessoas acreditaram piamente nisso. Eles tinham um envolvimento muito emocional muito forte, e entre outras coisas o efeito de grupo, ou seja, você idolatra a pessoa, você considera a pessoa como um guru mesmo, e você tem outras pessoas do teu lado que também idolatram. Então o teu comportamento é confirmado pelos seus pares. O Leon Festinger, ele também fez a pesquisa sobre essa situação, como esse efeito de grupo exerce um impacto em como você vê o mundo e como você vê você mesmo. A partir do momento que você é aceito pelos seus pares, você se sente reconhecido também. É por isso que o efeito de você ficar isolado é difícil, psicologicamente é difícil. Aí todos esses estudos fizeram que ele chegasse à conclusão e desenvolvesse, conseguisse escrever sobre a dissonância cognitiva em 1957. O que é a dissonância cognitiva e como que a gente consegue identificar? A dissonância cognitiva, ela dói, ela faz mal. Eu não entendia, porque a cada vez que eu via alguém de esquerda falando coisas que me chocavam, eu sentia, coisas que me chocavam não, que eu achava meio estranho, mas eu sinto um nó no estômago, me faz mal. E a dissonância cognitiva, o principal traço dela é esse, ela machuca. É quase um tipo de tortura que você sente. E aí você faz de tudo para sair dessa situação. O que é essa situação? Você tem os princípios, você tem eu tenho um determinado comportamento, você tem um determinado comportamento, você tem um determinado pensamento, uma determinada ideia sobre o seu contexto, sobre a sua realidade, e vem uma informação externa que contradiz isso. E você é obrigado a carregar as duas. E você fala, como é que faz? E agora, como é que eu faço? Você tem algumas alternativas. Você é obrigado, quando você é obrigado a escolher ou uma alternativa ou outra, você muda a sua forma de pensar, você se coloca em questão e você muda a sua forma de pensar, você muda o seu comportamento, ou você acrescenta elementos externos para diminuir o conflito, ou para explicar por que existe o conflito. E aí, quando eu observo o que está acontecendo no Brasil, a eleição, lançaram a palavra de ordem. Eleição sem Lula é fraude. É uma palavra. Aí, de repente, o Lula está preso, não pode concorrer, então vamos colocar um vice no lugar para concorrer pelo Lula. Mas aí você fala, tem uma vozinha interior que fala, mas espera aí, eleição sem Lula é fraude. Nesse sentido, o que essa palavra de ordem quer dizer? Quer dizer que eleição sem Lula é fraude. Ou seja, qualquer eleição de deputado, governador, vai ser uma fraude. Presidente vai ser uma fraude. O que acontece quando eles colocaram o vice-presidente? Eleição, o Lula escolheu. A gente não ouviu o Lula falando isso, a gente não viu carta do Lula, o Lula está preso, o Lula não pode se comunicar com as massas, mas chegou na gente que o Lula escolheu alguém que é o Lula, que vai ser ele, que vai representar Lula ele. Lula é Haddad é Lula. Exatamente essa frase é o exemplo de uma redução da dissonância cognitiva para as massas. É isso. Patrícia, só acrescentar sobre isso. Olha o paradoxo, né? O pensamento paradoxal que foi apresentado. A gente falava, eleição sem Lula é fraude. Deixa eu fechar rapidinho da Patrícia. Eleição sem Lula é fraude, a gente dizia. E aí agora eles falam, não, mas o Lula é o Haddad é o Lula. Então essa eleição não é mais uma fraude. Porque o Lula está participando. O Haddad não é o Lula? Não estão fazendo lá aquelas identidades da matemática, né? Lembra a identidade de matemática? Então, se o Lula é o Haddad, então o Lula está participando. Então não tem mais fraude. Essa é a questão da legitimação. Né, Patrícia? Peraí.
E aí, exatamente, é exatamente essa questão da Lula é igual, logo, eleição não é fraude. Faltou logo, né? Aí, como que a gente explica por que a galera persiste no erro? Há um viés de otimismo, sim, mas por que a gente, como que a dissonância cognitiva explica da gente persistir nesse erro? Porque você quer ter a confirmação de que você é capaz. Você, não foi golpe, não, mas dessa vez a gente consegue. É que nem a galera que casa várias vezes. Ela acha que aquela vez lá vai dar certo. Porque, sabe aquela história, brasileiro não desiste nunca? Isso faz parte da dissonância cognitiva, porque você quer se dar cada vez mais a oportunidade, você quer se dar a oportunidade de acertar. Então, você vai tentar, você vai tentar, você vai tentar, você vai tentar. Tem gente que morre tentando. Mas a gente vai tentar, vai tentar, vai tentar, vai tentar. Só que é assim, a gente conta... Tem gente que acorda no meio e fala, não, machucou demais. Por exemplo, quando começou aquela história lá. Não, a gente tem o do impeachment. Não vai ter impeachment porque a gente tem os 150 deputados para barrar o impeachment na Câmara. E aí, rolou aquele show de horror, naquele domingo fatídico, que destruiu qualquer imagem possível e imaginável, qualquer esperança que o bom cidadão tivesse. Para acabar com a dissonância cognitiva dele, ele se conforma. Não. Então, alguns, né? Ele se conforma. Não, realmente não deu, desiste. É um passo para acabar a dissonância cognitiva da pessoa, porque faz mal, dá enjoo, alguns desmaiam, a pressão sobe. Você tem efeito físico sobre a dissonância cognitiva, ela tem efeito físico sobre você. E aí a gente perde uma leva, né? Perde uma leva. Quem é guerreiro, continua. Mas a gente não pode contar só para o guerreiro, porque faz 2 anos que a gente está insistindo sobre a dissonância cognitiva das pessoas, e tem muita gente que já cansa, porque que nem você falou, não vai ter golpe, teve. A gente tem 150 deputados, passou. No Senado não passa, passou. Não vão prender o Lula, prenderam. Não vão condenar o Lula, condenaram. Não vão prender o Lula, prenderam. E agora vem dessa da eleição. E aí, essa da eleição é a direita junto. Porque, como você disse ontem, a direita, o PT tem que participar. Imagina se o PT resolve se retirar das eleições falando é golpe. Acabou. Nem precisa isso, Patrícia. É menos radical. Se o PT mantém, como disse a Gleisi Hoffmann, a candidatura do Lula até o fim. Isso mela, que eles vão ter que fazer o quê? Ou eles deixam o Lula assumir, eles vão ter que anular o vitorioso. Que presidente é esse que vai entrar? Vai ter que chamar uma nova eleição. Vocês compreendem? É muito poderoso isso, por isso que eles estão se pelando de medo. E o jogo é pesado. Vocês acham que a senadora Gleisi Hoffmann não está sendo pressionada, outras pessoas internamente, a desistir e aderir ao plano B? Ao descarte, quer dizer, mais do que o plano B, o PT voluntariamente, até o dia 17 de setembro, daqui a pouco mais de 2 semanas, substituiu o Lula. Para dizer, não há risco de melar a eleição, vai ser uma eleição bonitinha e não é fraude, porque o Lula é o Haddad, então o Lula está na eleição, a eleição sem Lula era fraude, então não é mais fraude, por isso que o PT pode participar e não denunciar mais a eleição como farsa, como fraude. É exatamente isso, assim, o que jogar para o povo, falar, mas o povo não está mobilizado, mas lógico que não. Quem aguenta tanto movimento de e agora vai, e não foi, e agora vai, e não foi, e agora vai, e não foi. Cara, tipo, se o povo já estava dividido com a história do impeachment antes, se depois que veio o golpe, com o governo golpista, fizeram tudo o que fizeram, terra arrasada, o pessoal já entendeu, só que a gente perde as pessoas no meio do caminho, com tanto agora vai, vamos de novo, e brasileiro não desiste nunca, e vamos de novo, e agora não é golpe, e agora não é golpe, e agora não é fraude. Chega uma hora que não adianta passar a bola pro povo. Eu acho que, assim, tem que ser coerente a palavra de ordem. Eleição sem Lula é fraude, eleição sem Lula é fraude. Ponto. Golpe é golpe se trata como golpe. Golpe é golpe, ponto.
Exatamente. Concordo totalmente com você, Patrícia. Você citou aí esse viés de otimismo, que cortar só o seu microfone rapidinho. Você citou aí esse viés de otimismo. Tem outros viés cognitivos que facilitam muito a tarefa de quem quer se enganar. Então eu mencionei aqui viés de confirmação, já falei sobre ele. É aquele quando você lê uma notícia, você lê fatos da realidade, você busca daquele conjunto de informações e você ressalta na sua mente apenas aquelas que confirmam a sua tese inicial. Então você vai pescar e as que não convêm para a sua tese, o seu cérebro ignora e fala, tá vendo, ó, não falei, olha aí, ó, pô, aí tá aí a notícia. Mas você não vê o que contradiz. Então, isso todos nós temos, e a gente tem que combater isso ativamente. A gente tem que ir buscar, além disso, buscar ouvir vozes divergentes justamente para não cair nisso. E esse comportamento agora em bolhas de rede social algorítmicas piorou, potencializou isso assim no nível exponencial. O outro viés de representatividade, aquele que você tem contato com só uma amostragem, e porque é que você conhece, você extrapola e acha que aquilo reflete a vontade, as visões da universalidade das pessoas. Então você tem agora nesse grupo de redes sociais de bolha, então você está lá no Twitter, e aí você está vendo que todo mundo já aderiu ao plano B ali, não sei o quê, te mostrou robô aí. O Fernando Haddad tem 60% a mais de seguidores no Twitter do que o presidente Lula. Aí você vê aquilo e fala, não, então tá todo mundo assim, já foi, é Andrade no Nordeste, já tá feito, a gente já ganhou. Mas que nem aquele colunista lá da central do plano B botou, a direita terá a sua maior vitória eleitoral. Gente, olha que loucura. Golpe é golpe. A gente está num golpe progressivo desde 2003, de forma mais ostensiva desde 2016. E o cara me fala que a esquerda encaminha-se para a sua maior vitória em todos os tempos. Caminha-se não, terá. A esquerda terá a sua maior vitória de todos os tempos. O que essas pessoas estão fazendo, Patrícia? Tocando essa flautinha. E o pior, as pessoas querem se enganar. Então ela vê aquilo e fala, ai, tá vendo, eu sabia, não sei o que, não. Agora vai, a gente tá apanhando tanto assim, mas agora vai, porque o golpe vai pegar a caneta que eles estão lá, a caneta que garante os 10 trilhões de dólares que estão embaixo da terra para as petroleiras estrangeiras, e vai falar, foi mal, né, 2 anos atrás eu sei que eu acabei com a história de soberania popular, mas tô super arrependido, então agora eu vou aceitar, vou deixar aqui no meio a caneta entre a gente, e quem essas pessoas lá decidirem, esse pessoal aí, né, que sem escolaridade, esse pessoal ignorante, esse pessoal nordestino que depende de Bolsa Família, quem eles escolherem, aí a gente deixa escolher aqui, né, quem que vai governar. Não me importa, eu posso perder, e ninguém que manda em mim, né, o pessoal da GE falando, nem os americanos também concordaram, eles vão deixar, se o povo resolver que o petróleo é deles, a gente dá o petróleo para eles. Faz algum sentido isso, Patrícia, racionalmente? Então, foi por isso, inclusive, que os psicólogos cognitivos, né, o Amos Tversky e o Daniel Kahneman, são os dois que são os autores que estão à frente dos viés cognitivos. Foi a partir daí que eles foram estudar os viés cognitivos, que o comportamento do ser humano não é racional. A gente não é racional. E a partir daí que, por exemplo, tem as leis da racionalidade na economia, o comportamento humano não respeita nenhuma, zero. Inclusive, o Daniel Kahneman, ele ganhou um prêmio Nobel de Economia, justamente porque ele introduziu os viés cognitivos na teoria econômica. E é exatamente isso, Patrícia, é relevantíssimo para a discussão política, porque você está achando aí abstrato. O neoliberalismo, né, que mais de uma forma formal chama de escola neoclássica, a base dos modelos deles, que permite extrapolações que eles trazem para o mundo real, é o tal do homo economicus. Homo economicus é o homem econômico, que é uma abstração, eles criaram, que é um indivíduo racional, que só toma decisões baseadas na racionalidade, na razão, sempre maximizando os seus ganhos individuais. Essa é a base. Se esse homo economicus não existe, o neoliberalismo não funciona. E o que esse cidadão fez introduzindo esse conceito de racionalidade limitada, que é o que a gente verdadeiramente tem, a gente não tem racionalidade, nós temos razão, nós temos uma racionalidade limitada por defeitos e viés cognitivos que modulam essa ação e muitas vezes fazem o indivíduo buscar decisões que não maximizam o seu ganho individual. E isso explica por que o modelo neoclássico não funciona. A base está errada, de onde eles partiram não existe, é uma abstração. Esses modelos servem para você pensar, mas você não pode extrapolar isso para a realidade. Isso é relevantíssimo na discussão política, porque a economia está aí, mas nessa questão política também. Esse homem racional, que nós, lá do iluminismo, que a gente fala, razão, penso, logo existe, tal, não existe.
Não existe. A gente tem uma série de vieses que viciam a nossa tomada de decisão, viciam a nossa leitura da realidade. E aqui, nessa luta do golpe, a gente está vendo uma atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra, essas bandeiras que vão se frustrando, mas todo mundo acreditou. Todo mundo acreditou. E aí vem o viés de confirmação, a pessoa se auto-apaga da mente, assim, não, daquela vez falaram a mesma coisa e não deu certo. Não, ela já está com esse otimismo, não, agora vai, como você falou. Ela sempre dá o jeito, não, mas agora vai. Mas aí tem aquela definição do Einstein, que loucura é você continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultado diverso. A gente veio até aqui não enfrentando de frente o golpe. A Dilma desceu voluntariamente a rampa do Palácio. Ela saiu lá do Palácio da Alvorada voluntariamente, em vez de abrir as portas e mandar os movimentos sociais ocuparem, para gerar, né, as imagens fortes para a imprensa internacional de repente, Forças Armadas retirando a presidente eleita do Brasil. A gente não ousa enfrentar abertamente, tratar golpe como golpe. A gente fala que é golpe, mas continua reduzindo a luta mais do que institucional, a gente está falando luta revolucionária, mas a luta obediente. Daquela história que a Helena Chagas falou, de o Lula vai jogar nas regras do jogo. Que regras do jogo? É a regra do hamster correndo dentro daquela bolinha. Parece que ele está correndo, mas ele não sai do lugar. E é exatamente isso que a Patrícia está falando hoje. Excelente metáfora, Carlos Krebs. Excelente metáfora. Eu acho que é isso aí. E a gente tá. Só que a Patrícia falou, a gente está nessa rodinha e o pessoal está cansando. O pessoal está cansado. E aí, cada rodada dessas... Eu falei, por que eu sou contra a flauta mágica? O pessoal lá que toca, né? Olha agora, vai eleger o Haddad, vai ser a maior vitória de todos os tempos, e vai soltar o Lula, e tudo vai se reverter, e né, vamos ter rios de leite e mel. Por que eu sou contra isso? Porque isso desmobiliza, principalmente quando a gente toma rasteira. Cada vez dessa, como o Patrícia falou, falaram, olha, vai ter os cento e tantos deputados para barrar, vai ter no Senado para barrar, vai ter o mandado de segurança depois de tudo, o STF vai barrar, o Lula não vai ser preso, o Lula não vai ser condenado, não vai ser confirmado. Cada vez que eles colocam isso, a gente perde pessoas que não voltam para nunca mais, não voltam. Já dei exemplo aqui até a evidência anedótica, né? A anecdotal evidence, essa não pode ser extrapolada, mas é minha sogra. Ela, depois de determinado momento, ela chegou, eu não aguento mais, eu vou assistir série no Netflix o dia inteiro. E ela foi e não voltou. Não voltou. Então é isso, gente. Não dá. Cada vez que a gente faz isso e toca a flautinha, aí você consegue reunir no comício um monte de gente. Quando chega a rasteira, então, lá em Porto Alegre reuniram o pessoal, falaram, vai ter o voto divergente. Aí vem um 3-0. Na próxima já vem menos gente. E na próxima vem menos gente ainda. E a gente não está dando a única resposta eficaz, que é tratar golpe como golpe e tensionar esse discurso deles de instituições funcionando normalmente ao máximo. A nossa melhor arma agora, aliás, é quase a última que a gente tem, é essa manutenção da candidatura do Lula até o fim. Tem gente no PT empunhando essa bandeira, apesar dos ataques aí, vazamento safado contra a senadora Gleisi Hoffmann. A gente tem que dar esse apoio e a gente tem que lutar contra os nossos viéses cognitivos. Essa é a nossa melhor chance. É a nossa melhor chance. O que eu vim falando, Patrícia, tempo em tempo, que já 2 anos e meio já como articulista, eu vinha vendo, anotando as armas que a gente tinha e que a gente ia entregando, de boa, assim, não, toma, tem essa arma aqui para tensionar, mas eu vou deixar porque na próxima você vai sentir tanta vergonha que você vai ser clemente comigo, né? Você vai ficar eu sou tão bonzinho, dando a outra face, que alguma hora você vai ter aí vai ter na sua consciência, a moralidade vai te tocar e você vai parar de fazer isso que é feio. Gente, golpe é golpe. Não existe golpe clemente. Aí tem essa agora. Se o PT indicar o candidato que a direita quer que o PT indique, aí eles vão ser clementes. Aí vão... Golpe é golpe. Acorda. Eu sei que é difícil. Eu sei que dói, como a Patrícia falou, acordar. Mas é a única maneira, porque você está que nem aquele sapinho. Você está que nem aquele sapinho que colocam na água morna e vão aumentando a temperatura aos pouquinhos, ele não vai percebendo, e termina cozido. Você tá se deixando enganar, fica, não, mais que isso não vai subir a temperatura, não, mais que isso não vai, você vai acabar cozido, escaldado. Essa é a questão, gente. É por isso que a gente está falando aqui, nós não somos chatos, nós não queremos causar sofrimento que não seja necessário. E é por isso que a gente está falando aqui, reunindo, Patrícia parou aí o trabalho dela para vir falar, nós aqui, estamos sofrendo ataques
né, do grupo de veículo das organizações Globo, por estarmos falando isso, por termos saído da orquestra, né, porque tem mais de uma flauta, né, um concerto ali de 2 flautistas. O da direita lá falando e o da esquerda, entre aspas, da globosfera, falando, não, o plano B está tendo transferência e tal. A gente parou com isso. A gente falou, não é verdade essa história que está acontecendo. Olha isso aí, a arma que a gente tem é manter a candidatura do Lula. A ONU falou, a gente vai autorizar. Esse discurso aqui é inconveniente, é por isso que a gente está sendo atacado. A gente revelar a questão da Carmen Lúcia foi terrível para eles. Eu vou mostrar aqui, só no YouTube, do que eles mostram, o vídeo está com quase 50 mil visualizações. O post com mais ainda a leitura do texto que eu escrevi. Eles não tiveram como tampar essa história. Eu tenho certeza que o que motivou esse cara a pegar e produzir essa peça de fake news na revista Época, né, que misturou o Presidente Prudente, 5 páginas no Face, foi a história da Carmen Lúcia na semana passada. Não tenha dúvida que foi isso. Então, é importante que você acorde, eu sei que é difícil, mas se você efetivamente quer lutar contra o golpe, você tem que começar tratando o golpe como golpe. É a única maneira, né, Patrícia? Para Roma, dizer assim, a gente tem que ter uma compaixão com o povo que estão pegando pesado. Só acrescentar que dissonância cognitiva, o marketing sabe muito vender, porque ele cria, as empresas criam problemas ou criam, como é que fala, coisas que a pessoa... Dificuldades. Para vender facilidades. Isso, exato. Então, a dissonância cognitiva é uma matéria básica do marketing. E agora eu vou ter que ir. E obrigada pelo espaço e a gente continua na luta aí. Nós que agradecemos, Patrícia, imensamente você ter podido interromper aí o seu trabalho, né? Você acabou, porque a gente não tem financiamento nem da CIA, nem das petroleiras, nem do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, pobre do embaixador Samuel. Então, Patrícia interrompeu aí, vai lá ganhar a vida para a gente poder manter esse espaço aqui, Patrícia. Muito obrigado e você volta quarta-feira que vem. A gente conversou aqui com a Patrícia Vauquier, ela é arquiteta, mestre em arquitetura, quer dizer, ela é arquiteta, ela tem mestrado em engenharia, está fazendo doutorado em administração de empresas, mora na França, em Paris, e está estudando essa matéria de viéses cognitivos no seu doutorado, justamente para a aplicação desses defeitos na nossa cognição que levam a erros na nossa decisão no campo dela, em construção, decisões de construção. E foi que nem eu, Carlos Kebs. Quando tomei conhecimento com isso no campo jurídico, no que vicia a decisão de julgadores, ou juízes federais, ou árbitros internacionais, mudou a minha vida, porque eu passei a ver essas coisas, vi como aplicava na economia, vi como aplicava na política, vi como aplicava dentro de casa, na família, entendeu? Isso muda a maneira. É um tema sofisticado, complexo, que só se estuda em pós-graduação? É um tema que só se estuda em pós-graduação. Por que a gente está trazendo aqui para um programa que atinge pessoas que sequer têm graduação, muitas vezes? Porque é isso que está nos fazendo perder cada batalha nesse golpe. Os viéses cognitivos. Porque nós estamos permitindo que essa liderança que quer capitular nos engane. Nós estamos ajudando e fazendo a nossa parte do trabalho. Eles tocam. Nós estamos mostrando que o que seria um tema abstrato e acadêmico, na verdade, tem uma aplicação prática e direta na vida de todos os brasileiros. E principalmente nesse momento do regime golpista que está vigente. Exatamente. A gente está permitindo a melodia entrar porque faz a gente se sentir melhor no curto prazo. Mas no longo prazo a gente está ferrado. No médio prazo a gente está ferrado. No ano que vem a gente está ferrado. Tem aquela história do Churchill, né? No longo prazo todo mundo vai estar morto. Mas já é no ano que vem. Já é no ano que vem que a gente vai estar ferrado. Então não dá. A nossa arma é o presidente Lula. A gente não pode abrir a mão dele. A gente foi abrindo em sequência mão de todas as nossas armas de tensionamento. Eles estão apavorados com a possibilidade dessa eleição ser melada. Quando a Gleisi Hoffmann falou que ia boicotar, o Ricardo Noblat deu um ataque histérico. Outras pessoas na grande imprensa deram um ataque histérico também. Aí agora, quando ela fala que vai manter até o fim a candidatura do Lula, ela sofre um ataque, a história do vazamento. Duplo Expresso.